Olá, sagitarianos e sagitarianas! Bem-vindos a mais um vídeo de tarô aqui do canal. Eu sou a Ângela, eu abro tarozinho aqui no Irmãos Aromas e tô aqui gravando mais um videozinho de tarô pra vocês, mais uma semaninha de leitura. Já estamos em maio agora, né? Começando as leiturinhas de maio. E caso você já seja inscrito aqui no canal, eu te agradeço por estar aqui novamente assistindo meus vídeos, aqui me acompanhando. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, a conhecer um pouquinho o canal. Tem sempre vídeos novos saindo toda semana. Aqui no card tem um também, que é um videozinho de opção, que é um pouquinho diferente do que esses videozinhos de signos que eu faço. Se você gosta de tarô, se você gosta desses videozinhos de tarô, te recomendo dar uma olhadinha, conhecer esses vídeos. Se você gostar, então, ficar aqui no canal junto com a gente. Certo, sagitarianos? Então vamos lá ver o que o tarozinho tem para falar para vocês nessa semaninha que a gente tem aí, né, de mensagem. E ver o que a gente pode estar falando aí para vocês. Cartinha do Diabo e sagitarianos. A cartinha da Rainha de Paus e do Rei de Paus. E a cartinha dos Amantes. Olha só que interessante. Escorregou todo o baralho aqui. Então essa cartinha dos Amantes, ela fala muito às vezes, né, dessa questão da dualidade, né, de escolhas que precisam ser feitas, de nós fazermos a escolha conectadas com o nosso lado espiritual, nosso lado físico, de fazer sempre as melhores escolhas possíveis. Mas aqui a gente tem, né, cartinha do Diabo, da Rainha de Paus e do Rei de Paus. Pensar, né, nessas cartinhas aqui, a cartinha do Diabo, ela fala muito dos excessos, né? Dos excessos de fazer tudo demais, de ser tudo muito. Então, é uma cartinha que ela vem aqui provavelmente para falar que talvez você esteja passando um pouquinho do limite em determinadas situações. Aqui eu acho que assim, ó, você tem se forçado demais, talvez, em situações da sua vida, tá? Eu acredito que é isso. Talvez você tenha se forçado demais em coisas que você acredita, talvez você acha que sejam certas, e isso tem feito você passar do limite. Eu acredito bem mesmo assim, através das tuas crenças, tá? Os Amantes, ele fala muito de nós fazermos escolhas, sabe? Então, provavelmente, tem situações da sua vida que tem aberto essa dualidade, tem aberto essas escolhas, bem da sua vida espiritual, principalmente, tá? Que é bem do seu desenvolvimento espiritual, e aí você, quando escolhe, você escolhe de uma forma mais pesada, mais difícil, sabe? É como se tivesse uma energia forte aqui, é como se, na verdade, às vezes você tivesse até opções de dar um passo a mais na sua espiritualidade, mas você desse um passo para trás, sabe? Por questões mesmo da sua vida física, desse mundo físico, sabe? Como se você tivesse muito apegado ainda a coisas que acontecem na sua vida. E para você evoluir nessa vida espiritual, para você começar a caminhar um pouco mais, você precisa começar a desapegar um pouco. Então, eu vejo o que aqui? Muitas pessoas que ainda são muito apegadas a outras pessoas, num sentido ruim, tá? Num sentido negativo, de ter apego em outras pessoas num sentido negativo, de muitas pessoas que ainda são apegadas a lugares num sentido negativo, apegadas a vícios num sentido negativo, sabe? E assim, não é que querendo dizer o que é certo e o que é errado, não é essa a intenção aqui do vídeo, não é essa a intenção aqui do tarô, mas é muito de você sabe que são coisas que te fazem mal. Você sabe que são situações que te colocam numa posição ruim. Você sabe que são coisas que te prejudicam. Isso não é eu que estou falando, é você que sabe disso. Você vivencia tudo isso, você sabe. E mesmo assim você escolhe ir para essas situações. Então, às vezes é assim, ó. Falei do apego, né? Você tem ali uma pessoa que você se relaciona e essa pessoa tem ali... É todo um relacionamento abusivo, é todo um relacionamento que é ruim. Ou você é abusiva com a pessoa, você acaba sendo ruim com a pessoa. Tem esse lado também. E você tem a opção de largar isso, você tem a opção de dar um passo para trás, mas você não dá. Você segue. Você continua com aquela atitude. Você continua fazendo. Sabe, ou às vezes você tem toda uma crença limitante em relação a dinheiro e aí você tem todo vício relacionado a dinheiro. Ah, sei lá, um vício em apostas, por exemplo.
Você sabe que aquilo te faz mal, você sabe que aquilo não é bom pra sua vida, você sabe que aquilo vai te dar uma rasteira, mas você continua. Você entende? São coisas relacionadas nesse tipo de situação que estão te fazendo mal e estão te fazendo ficar apegados nesses vícios. Ou assim, energias de outras pessoas que te influenciam nisso. E aí você fica apegado a pessoas, a lugares, a situações, a vícios. E você não consegue soltar isso. Mas para você crescer espiritualmente, você precisa desapegar. Desapegar. E é engraçado, tá? Que a gente tem aqui a rainha e o rei de espaus. A gente tem as duas cortes. As duas cortes certinho. Mas sabe o que elas vêm pra mim aqui? Elas não vêm uma conotação positiva. Elas vêm em você querendo ser autoridade no lugar que você não é. Em você querendo ser autoritário. Em você querendo mostrar uma maturidade em situações que você ainda não tem. Você não tá sabendo, às vezes, se colocar na posição de aprendiz. Na posição de pessoa que ainda precisa aprender coisas. E não é um problema estar nessa posição. Não é um problema você ser aprendiz. Não é um problema você deixar o mundo, às vezes, te ensinar coisas, outras pessoas te ensinarem coisas. Você não precisa estar sempre na posição de destaque. Você não precisa estar sempre na posição superior. Você pode deixar as coisas acontecerem de uma forma mais devagar na sua vida, sim. E você pode aprender aos poucos. Você não precisa aprender tudo de uma vez. Mas você não pode se colocar nessa posição de que você já sabe tudo e de que você não precisa da ajuda de ninguém, de que você já tem autoridade em tudo, de que você sabe fazer as melhores escolhas para sua vida sempre, sendo que nitidamente não é isso que está acontecendo. Sabe, Sagitariano? Nitidamente tem questões aqui da sua vida que ainda atrapalham muito o seu desenvolvimento espiritual. E essas coisas te puxam para trás. Mas enquanto você negar elas, enquanto você se colocar nessa posição de que não, você não tem problemas, não, você já tá super bem resolvido, não precisa de mais nada, você vai continuar com esses problemas sempre. Entendeu? Então você precisa começar a abrir um pouquinho da mão do controle. Você precisa começar a abrir um pouquinho a mão do controle da sua vida. Você não pode querer controlar tudo. Você não pode querer controlar tudo e todos e tudo ao teu redor. Tem que abrir um pouquinho a mão desse controle. Tem que abrir um pouquinho a mão dessa energia forte de querer tudo da forma como você quer, porque é isso que essas cartas trazem, sabe? Ó, virou aqui, ó, cartinha da chave pra você. Vamos ver mais o que tem aqui pra você. Mais duas cartinhas. Ó, virou duas bem certinho. A cartinha do chicote e a cartinha da âncora. E aqui no fundo a gente tem a montanha. O que fica aqui pra mim, ô sagitarianos, é que assim, ó, essas cartas que saíram aqui, dá muita impressão de que assim, ó, tem portas que estão se abrindo pra você. Tem lugares que estão se abrindo para você, tem uma jornada esperando para você ter esse desenvolvimento, mas você ainda não tá querendo encarar ela. É como se você ainda estivesse virando as costas para ela, você ainda quer estar na posição de autoridade, você não quer estar na posição de aprendiz. Porque assim, ó, a chave e a montanha, elas falam disso, de caminhos, de abertura de portas, de caminhos que precisam ser enfrentados. Mas quando vem esse chicote, a impressão que dá é que assim, ó, você já quer chegar lá do outro lado da montanha, você não quer passar pelo percurso. Você não quer passar pelo percurso. Você não quer ter que passar pelo aprendizado no meio do caminho. É essa a impressão que dá. De posição de autoridade. Só que ao mesmo tempo que o chicote bate, tem alguém que apanha. Então vão ter coisas sendo prejudicadas na sua vida se você continuar com essa atitude autoritária. Se você não baixar a sua guarda um pouquinho para que as coisas aconteçam na sua vida. Não é que você tem que se tornar submisso, não é isso que eu estou te falando, sagitariano. Mas é de você permitir ser aprendiz. De você permitir que pessoas te ensinem coisas, te mostrem caminhos.
Ou até mesmo a sua própria intuição te mostra o caminho. Os teus próprios anjos, arcanjos, os teus protetores, os teus mentores te mostrem um caminho. Porque é como se você te fechasse e dissesse que não precisa de ninguém. Só que sabe o que acontece quando você faz isso? Instabilidade na sua vida. Não só na sua vida emocional, na sua vida material também. Isso vai começar a acontecer. Porque você se torna uma pessoa que é difícil de conviver. Você se torna uma pessoa que é autoritária, e uma pessoa autoritária muitas vezes ela pode ser agressiva. E eu não tô dizendo agressiva no sentido de bater em outra pessoa. Agressiva no sentido de ter dificuldade de ouvir a opinião do outro, de ouvir o que o outro quer te falar, de ouvir o que o outro tem a te dizer. Então, às vezes é necessário baixar um pouquinho a guarda, sabe, Sagitariana? Às vezes é necessário você te permitir viver coisas diferentes das que vocês estão acostumados. Te permitir não ser a pessoa que está em destaque, em foco. Você permitir baixar um pouquinho o nível, os degraus, e aí você... Os degraus... É degraus ou degraus? Se você sagitariano sabe, você me avise. Mas você permitir baixar um pouquinho, sabe? Não tô dizendo que você tem que caminhar para trás, mas de você olhar para as suas vivências até aqui e entender que nesse caminho, as coisas que você fez que não foram boas, você não pode repetir no futuro. Porque não é bom para sua vida, não é bom para você, não é bom para o seu desenvolvimento, você não vai conseguir chegar. E aí, sabe o que é aquela coisa? Isso aqui é álcool. Dele passar álcool porque eu tô com rinite. Sabe aquela coisa de... Às vezes a gente enaltece, né, pessoas extremamente espiritualizadas e aí elas vão lá e fazem um monte de coisa, né? Aconteceu um caso aí recentemente, não vamos citar nomes aqui, mas aconteceu um caso aí recentemente. E parece assim, ó, que você quer estar nessa posição assim, sabe? De ser enaltecido, de ser visto como uma grande pessoa. Mas você não tá fazendo nada pra chegar lá, nesse lugar. Sabe, Sagitariano? É essa a impressão que dá. Você simplesmente quer ir lá na base da força, na base do bater o pé. E não é assim que funciona a vida. Não é assim que funciona a vida, ô Sagitariano. Então vamos ver uma mensagenzinha final aqui pra vocês. Esse oráculo lindo de fotos. Ó, virou 3 cartas pra vocês. Eu vou mostrar as 3 cartas porque senti que tem que mostrar as 3. Virou a cartinha do mergulho. Tem esse mar lindo, ó, que é a mensagem pra vocês. Virou a cartinha da totalidade. Olha que linda essa carta. A abelhinha ali. E virou a carta do encontro. Olha que linda essas flores. Mensagem, se você quiser bater um printzinho. Então vamos lá. Mergulho. Para conhecer a riqueza do seu mundo interno, é preciso mergulhar profundamente em suas águas. A princípio, é estranho e você não sabe nadar em águas tão desconhecidas e misteriosas. O mergulho não deve ser profundo se não tiver ainda os recursos para tal. Pode se permitir flutuar na superfície, desfrutar do embalo das suaves ondas da vida e deixar que elas acolham você, como um bebê em um colo amoroso. No tempo certo, com cuidado e confiança, você vai conhecendo o oceano. Tá vendo que mensagem linda dizendo pra você, ó? Tudo bem você não conseguir capotar fundo na espiritualidade. Vá devagar, comece aos poucos, comece entrando na água de pouquinho em pouquinho, comece molhando os pezinhos e aí você vai fundo em tudo isso. Ó, a totalidade. A vida é um imenso holograma cósmico. Cada parte contém o todo e o todo está contido em cada parte. Todos os elementos estão conectados por uma ordem invisível, um campo que gera uma unidade indissolúvel e que influencia a interação de todos os aspectos da existência. Uma pequena mudança afeta a totalidade, fazendo com que a vida tome rumos diferentes. Isso faz parte da impermanência, que torna a vida tão interessante. E agora a cartinha do encontro. A vida é a arte do encontro, você, o outro e a totalidade. O encontro dá sentido à existência humana. Nele se pode aprender sobre a humanidade. Através da presença aberta para o outro, é possível descobrir quem é você.
experimentar a relação plena de sentido no aqui e no agora, livre de julgamentos, com aceitação, respeito e sacralidade. Chega-se a um nível de transcendência em que é possível abraçar o outro eu. Compartilhe o seu olhar, aprenda junto com o outro e crie mais vida. Tá vendo que são 3 cartas falando pra você, ó, baixa um pouquinho essa guarda, te permita viver as coisas, as pequenas coisinhas, você não precisa viver coisas grandes espiritualmente. Você pode viver coisas pequenas, você pode viver aos poucos. Você pode ir devagar. Isso não é um problema. Você tá se colocando numa posição que você precisa ir muito. Você precisa dar passos grandes e é onde você se torna autoritário, onde você se torna essa pessoa difícil de lidar. Você não precisa fazer isso com você mesmo, sagitariano. Você entende que parece que talvez você interprete esse recado, essa leitura de tarô, como uma tentativa de chicotear você e de dizer que você é ruim, mas não é essa a intenção. Não foi essa a leitura. A leitura é dizer para você ir com calma e não ter problema em ir com calma. Ir devagar e não ter problema em ir devagar. Experienciar as coisas uma de cada vez e não ser um problema experienciar. E se precisar voltar e experienciar de novo, isso não é um problema. De você não se sentir pressionado a ser uma pessoa espiritualizada do dia para noite. Você não precisa, você pode cometer erros, você pode cometer tropeços, mas não faça com que isso atrapalhe a sua jornada. Certo, sagitarianos? Essa é a mensagem para vocês, espero que conecte para vocês e até a próxima semana. Tchau!